Eu sabia programar quando eu entrei como desenvolvedor, mas eu não sabia como era o trabalho de um desenvolvedor. Parece besteira, mas são coisas diferentes. E nenhum curso vai fazer essa distinção para você. Nesse vídeo, eu vou listar para vocês o que eu tive que aprender no trabalho do dia a dia que não estava em nenhum tutorial, nenhum bootcamp e nenhuma documentação que eu já tenha lido. Se você está estudando para se tornar um desenvolvedor, ou acabou de entrar como desenvolvedor e sente que está faltando algumas lacunas que você não consegue nomear direito, nesse vídeo eu vou nomeá-las para você e tentar compartilhar com vocês um pouco da minha experiência que eu tive até preencher essas lacunas por conta própria. Quando você está fazendo curso, estudando, você vai aprender algoritmo, lógica, aprender a fazer as coisas funcionar num ambiente limpo, num controlado, com um problema muito bem definido. E tudo isso é necessário aprender, mas não é o suficiente. Porque no primeiro dia de trabalho, o que vai chegar para você não vai ser um exercício bem formulado. Vai ser um repositório com 5 anos de história, escrito por pessoas diferentes, sem documentação, com decisão de arquitetura que ninguém mais lembra porque foi tomado, e alguém que vai virar para você e perguntar se você consegue resolver problema X ou Y em um dia, às vezes em horas. E nesse momento não vai adiantar saber ordenar uma lista. Eu vivi isso. E o que eu vou te contar hoje não é sobre código. É sobre o conjunto de habilidades que separa quem entra bem no trabalho de quem fica travado nos primeiros meses. Habilidades reais que têm nome e que você pode desenvolver antes de precisar delas. E se esse tipo de conversa faz sentido para você, sem promessa milagrosa, sem coach de carreira, se inscreve. Eu vou postar um vídeo novo toda semana falando sobre isso. Sobre como foi o meu progresso no mercado de trabalho e como você pode entrar nele também, fazendo as mesmas coisas e melhor do que eu fiz para chegar aqui. Bom, deixa eu começar a nomear as lacunas de forma precisa. No curso no Bootcamp, o fluxo é exatamente da forma que eu vou descrever e você vai perceber a semelhança. Você recebe um problema bem definido, você escreve a solução, você testa, você passa. O ciclo é curto e o feedback é imediato. No trabalho, o ciclo é completamente diferente. O problema chega indefinido. Às vezes, é um print do cliente com uma mensagem de erro. Às vezes, é uma reclamação vaga. Às vezes, é uma feature com 2 parágrafos de requisito que levantam 10 perguntas novas. A partir daí, você precisa clarificar o que foi pedido, entender o sistema existente, localizar onde a mudança tem que acontecer, implementar sem quebrar o que já funciona, testar, comunicar o que fez e lidar com o feedback de quem vai usar. Esse ciclo inteiro é o trabalho. E de todas essas etapas, o curso só treina uma: implementação. As outras, você aprende no trabalho, ou aprende antes, se alguém te avisar que existem. Esse vai ser meu papel hoje, te avisar exatamente o que está faltando para você. A primeira habilidade que ninguém treina, e que eu acho a mais impactante no dia a dia, é uma que parece óbvia quando você fala o nome. Ler o código que você não escreveu. Parece trivial, mas pensa bem. Quanto do seu tempo estudando você passou lendo o código de outras pessoas? Provavelmente muito pouco. O estudo é quase todo escrito. Exercício, projeto, tutorial, leitura de código alheio fica de lado. Ninguém pensa que você vai precisar trabalhar numa base de código nova. Você inicia microprojetos do zero, um código que você escreveu por conta própria. Você sempre vai entender o contexto daquilo. Mas na realidade, isso muda. E o trabalho, na maior parte do tempo, é ler código e não escrever. Você vai abrir um arquivo 400 linhas, escrito há 3 anos atrás, sem comentário, o nome de variável que não revela nada e lógica que faz 4 coisas ao mesmo tempo. E você vai precisar entender o suficiente para modificar uma parte sem quebrar as outras 3. O que eu aprendi a fazer era não tentar entender tudo de uma vez. Tentar entender o suficiente, rastrear o fluxo a partir do ponto que importa para aquele problema. Ignorar o que não era relevante. E com o tempo, isso virou algo automático. No começo, parecia intransponível, e a maioria das pessoas nesse ponto conclui que é simplesmente falta de conhecimento. Mas geralmente não é isso. É a falta do método.
é a falta do tato, do olhar clínico para aquela situação. Isso é algo que você tem que treinar diariamente. E para você que está começando agora, eu recomendo que, se você quer realmente adquirir essas habilidades, comece lendo o código alheio. Como eu disse, é algo que você vai precisar. Então, pega a linguagem que você trabalha, procura um repositório no GitHub que seja aberto, tenta entender o código. Ou melhor, pega uma issue que está tendo e tenta entender exatamente como você resolveria aquele caso. No começo, pode gerar uma resistência, mas depois você vai ficar mais rápido nisso. A segunda habilidade é onde eu vejo mais gente, de qualquer contexto, travar de forma silenciosa. E eu não estou falando de oratória não, tá? Eu estou falando de uma habilidade muito específica, que é transformar o que você fez em linguagem de quem não entende da sua área consiga entender. E transformar essa mesma linguagem de quem não entende em uma especificação técnica da sua área. São dois sentidos e os dois importam. Vou dar um exemplo. Refatorei o serviço de autenticação para reduzir o acoplamento entre módulos. Se você não é da área, você não entendeu o que eu falei. Agora, se eu disser de outra maneira, por exemplo, corrigir a raiz do problema de login que aparecia recorrentemente. Isso vai significar algo para você. Talvez você não entenda o que eu fiz. E não é esse o papel de quem está traduzindo a mensagem para você. Você não precisa entender exatamente o que eu fiz, mas sim entender o que eu resolvi. As duas frases descrevem a mesma coisa, mas uma delas comunica, a outra não. E eu vou te dizer uma coisa. O trabalho invisível não tem valor dentro de uma empresa. E se você não consegue explicar o que você fez, você tem um trabalho invisível. O cliente ou o gestor precisa entender o que está sendo feito para dar valor para aquilo. O seu trabalho sempre vai parecer menor do que ele realmente é se você não souber descrever em palavras claras o que você fez. Isso vai muito além da dificuldade técnica e isso vai muito além da qualidade técnica do que você desenvolveu. A forma mais rápida de testar isso, inclusive, é quando você terminar uma tarefa, escreva uma frase explicando o que foi feito, como se fosse para alguém que nunca programou. Se você travar, então quer dizer que você ainda não entende completamente o que você fez ou sua habilidade não está treinada o suficiente para você conseguir aplicar isso muito bem. Então, você precisa se dedicar nessa tradução, nessa habilidade de se comunicar com pessoas que não são do seu convívio técnico. Isso é muito importante, e não só para a área de desenvolvedor, mas para 100% dos trabalhos que você for realizar. E tem um ponto diretamente relacionado a esse, que eu acho o mais subestimado de todos. Tem uma coisa que eu fiz errado por muito tempo que me custou meses. Eu tinha muito medo de perguntar. Eu achava que se eu perguntasse, eu automaticamente me tornaria incompetente. Mas o que eu não entendia é que perguntar da forma errada faz você parecer incompetente, mas perguntar de forma certa faz o oposto. Ou seja, tem dois tipos de pergunta no trabalho. O primeiro tipo é o como eu faço isso. Você está pedindo a resposta, e isso geralmente não é muito bem visto. Mas você pode aplicar sempre o segundo tipo, que é o que eu preciso entender antes de começar a fazer isso. Você está pedindo o contexto. São perguntas diferentes. A primeira é buscando uma solução imediata, mas a segunda é buscando uma forma de resolver isso por conta própria. Se você chega para um desenvolvedor sênior, ou digamos assim, uma pessoa com mais experiência na sua área, e você vai perguntar para ele a primeira pergunta, ele vai resolver para você, ou ficar bravo com você por você estar basicamente passando o seu trabalho para ele. Mas se você chegar para ele com o tipo 2, ele vai te orientar e te ensinar o que você precisa fazer para resolver. E no processo, ele vai entender que você tem interesse em resolver sozinho e não somente repassar o trabalho para ele.
A forma como você pergunta sinaliza como você pensa. E como você pensa importa mais do que o que você sabe, especialmente no começo. E com tudo isso funcionando junto, ainda tem um problema específico dos primeiros meses que você precisa de uma estratégia própria. No começo de qualquer trabalho como dev, o trabalho vai exigir mais do que você sabe. E isso não é exceção, é regra. A pergunta não é se vai acontecer, é o que você vai fazer quando acontecer. Os dois erros mais comuns é paralisia total, você trava tentando aprender tudo antes de tocar em qualquer coisa, e a execução sem contexto. Você faz o que foi pedido sem entender o que você está fazendo, e você vai criar um problema novo. O que eu aprendi cometendo esses erros é fazer uma calibração. Eu tinha que aprender o suficiente para entregar com qualidade e não criar um risco novo. Mas não aprender tudo. Aprender o mínimo necessário para agir com responsabilidade. Enquanto eu entregava, eu aprendi o contexto mais amplo em paralelo. Você não pode travar esperando saber tudo. Você tem que avançar conforme você preenche as lacunas do seu conhecimento. Isso soa óbvio quando eu falo assim, mas na prática a ansiedade vai te paralisar. E reconhecer isso é o primeiro passo para você não cair nisso. Você precisa entender que você não sabe de tudo e está tudo bem. Mas você não pode aceitar permanecer nesse estado de inércia. Com tudo isto, se eu voltasse para o dia 1 sabendo o que eu sei hoje, o que eu mudaria? Dessas habilidades que eu falei para vocês, 3 mudanças que teriam acelerado minha transição em pelo menos 6 meses seriam: primeira, eu teria lido mais código durante o meu estudo, e não somente depois que eu comecei a trabalhar como desenvolvedor. A segunda é que eu teria pedido mais ajuda mais cedo e de uma forma melhor do que eu pedi. O medo de parecer incompetente me fez ficar travado em problemas por mais tempo do que eu deveria, quando a solução estava a uma pergunta bem feita de distância. Terceira, eu teria usado melhor do meu conhecimento sobre o produto nos meus desenvolvimentos iniciais. Eu, que vim do suporte, tinha um contexto muito bom referente a isso. Eu acompanhei de perto como o cliente utilizava o sistema. Eu sabia exatamente onde ele travava, quais dificuldades ele tinha. Então, utilizar desse conhecimento no desenvolvimento é algo que faz uma grande diferença. A lacuna entre saber programar e saber trabalhar como desenvolvedor é real, mas as habilidades que fecham essas lacunas também têm um nome já definido. E a maioria delas você pode começar a desenvolver agora, antes de precisar delas no trabalho.